Que impacto têm as alterações climáticas na nossa saúde? Como é que o continente africano está a responder a essa realidade? Teremos uma especialista de Moçambique para responder a estas e outras questões. Este é o Saúde em Foco. Olá, vamos falar de saúde comigo, Mayra de La Salette. As alterações climáticas globais também estão a ser sentidas no Ruanda e no campo da saúde começam a destacar-se as doenças respiratórias. Esta reportagem original de David Mutabazi tem mais detalhes. O Ruanda está a sofrer o impacto das alterações climáticas. Os dados oficiais revelam que as inundações, o aumento da temperatura e os deslizamentos de terra são grandes desafios neste pequeno país sem litoral. As consequências são muitas e o impacto na saúde é inegável. Dr. Amiel Zayisenga é médico do Hospital Kibadanga, em Kigali. Nk'umuganga nemera ko climate change cyangwa se Como médico, acredito que as alterações climáticas desempenham um grande papel no impacto da vida cotidiana dos seres humanos. Posso explicar desta forma, com o exemplo recente das tragédias que enfrentamos como ruandeses, alguns meses em que os cidadãos dos distritos de Rusizi e Rutsiro foram atingidos por grandes inundações. As calamidades ceifaram muitas vidas e foi tudo resultado das alterações climáticas e do aquecimento global. Muitas pessoas, especialmente aquelas com problemas de asma, são gravemente afetadas pelas estações de inverno mais do que normalmente. Especialistas dizem que a natureza e as atividades humanas são as culpadas pelas mudanças climáticas. Dizem que processos naturais, como erupções vulcânicas, afetaram o clima da Terra. E com a industrialização, as atividades humanas libertaram grandes quantidades de dióxido de carbono e outras substâncias na atmosfera, o que mudou o clima da Terra. Antes, aqui no Ruanda, durante o verão, a temperatura mais alta que tínhamos era de 31 graus Celsius no máximo. Mas hoje, há um aumento de 1,8 graus Celsius, pelo que agora atingimos 32 ou pelo menos 33 graus Celsius na estação quente. Quanto mais a humanidade se desenvolve e se civiliza em termos de inovação em diferentes setores, as pessoas acabam por se envolver em algumas atividades, como a deflorestação, o que finalmente leva a problemas de alterações climáticas, não só aqui no Ruanda, mas no mundo todo. O Ruanda tomou algumas medidas para fazer face ao impacto das alterações climáticas, incluindo a criação do Fundo Verde para o Clima e o apoio a inovações na saúde e noutros setores. Num relatório divulgado este mês, a Oxfam afirmou que a seca devastadora no Corno de África, bem como as inundações no Sudão do Sul, causaram perdas entre 15 mil milhões e 30 mil milhões de dólares nos 2 anos até 2022, ou seja, cerca de 2 a 4% do PIB da região. Estima-se que entre 2021 e 2023, os 4 países perderam cerca de 7,4 mil milhões de dólares só em gado. Milhões de pessoas já em dificuldades viram os seus animais morrer e perderam a sua capacidade de cultivar, vender ou comer alimentos nutritivos, mergulhando-as numa pobreza e fome ainda maiores, diz o relatório. Conosco está a doutora Alcina Zita, farmacêutica de formação e vice-presidente da Associação Moçambicana para a Saúde e Ambiente, a AMOSA, em Maputo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A desnutrição não é um problema novo em questões de saúde, mas as alterações climáticas vêm agudizá-lo, conforme diz o relatório da Oxfam. Que outros impactos o aquecimento global está a ter na nossa saúde? Obrigada. Na verdade, o aquecimento global, ele vem estado conosco a alterar desde 1961. Se a gente verificar os relatórios da Organização das Nações Unidas, eles dizem que, em média, cada década, 0,2% de temperatura aumentada
ou seja, 0,2 graus Celsius aumenta a cada década. Isso vem se refletindo até agora, em 2023. Se ele fazer um retrocesso, vamos verificar que nós perdemos muito no âmbito da agricultura, ou seja, cerca de 35% da nossa produtividade, se a gente verificar há 40 décadas atrás para agora, foi perdida, e isso também está impactando diretamente a nossa saúde, o nosso ambiente, assim como a nossa alimentação. Então, a gente pode comentar, mediante esse relatório, que o aquecimento global está, sim, a impactar a nossa saúde e o meio ambiente. Portanto, temos menos alimentos, não é? E alimentos com menos qualidade. É isso que quer dizer? Na verdade, eu quero dizer que o aquecimento global culminou com uma baixa produtividade a nível da África. Se a gente fazer uma comparação, nos anos 60 haviam mais produções agrícolas e mais exportações, quando comparados agora. A gente sabe que a África como continente é o continente que emite somente 10% de gases tóxicos a nível do meio ambiente e contribui muito pouco para mudanças climáticas, mas ele sofre com o impacto ambiental que os outros continentes fazem pela metodologia de poluição ambiental. Ou seja, a África é um componente que menos polui, mas é o que mais sofre. Isso também é verificado na nossa alimentação, nossa nutrição e na nossa saúde, de modo geral. Portanto, a desnutrição é um problema. Quais são outras doenças, pelo menos as principais, a que temos que estar atentos? Sim, de acordo com os relatórios que a gente recebe e também de acordo com a nossa vivência, porque a MOSA também trabalha de forma ativa a nível da comunidade, a gente verifica que as doenças pulmonares são as principais doenças que são encontradas. E se a gente fazer uma análise aqui a nível de Maputo, nós temos uma região chamada Mutola. É uma região que nós temos algumas fábricas de metais, de produtos alimentares, que estão em perímetro muito próximo das casas. Então, as pessoas que tinham, por exemplo, as suas hortícolas, elas, desde o momento que aquela fábrica, que aquela empresa foi instalada, ela já não tem como cultivar como era antes, e se cultivar e a hortícola crescer, ela tem alguma dificuldade para o seu alimento, ou seja, ela tem que usar produtos químicos mais fortes para lavar o alimento, para ela poder consumir. No caso que antes da instalação daquela indústria ou daquela fábrica, ela poderia plantar e consumir diretamente ou só uma lavagem da água. Temos outro exemplo dos furos de água, em que as regiões onde temos populações que vivem próximas às indústrias têm um furo de água, a água já não é saudável por si só, e mesmo tratada, dependendo do perímetro entre a região de habitação e a região onde está a fábrica, os utentes não têm como usar aquela água, devido ao impacto da poluição e também é sofrido nas mudanças climáticas. A gente vê que a temperatura daquela região é relativamente maior, isso é sentido, em relação a pessoas que distam da fábrica. Então, a gente vê que o impacto ambiental e as mudanças climáticas devem ser cultivadas, devem ser tidas maior atenção do que estamos a ter agora. Portanto, o desenvolvimento industrial trazendo problemas de alimentação, como dizia, um bocado aqui em contradição, não é? Desenvolvemos industrialmente, mas estamos a ter um retrocesso naquilo que diz respeito à qualidade da nossa saúde. Eu li num outro documento que, além das doenças respiratórias, as gastrites, as diarreias, também são algumas consequências das alterações climáticas. Pode-nos dizer como?
Eu posso falar mais em relação às diarreias. Sim, Se a gente verificar, nós sabemos que alterações climáticas, a gente vê aqui no período de janeiro, aconteceu aqui em Moçambique, foi em janeiro, fevereiro deste ano 2023, foi um período que a gente teve inundações comparadas a que nós não tínhamos há mais de 20 anos atrás, ou mais do que isso, e essas inundações fazem com que a população que vive do regadio, que vive do rio, que vive das lagoas, ela fique sem fonte de água potável, saudável. E, consequentemente, essas populações vão ter que recorrer à água que não é saudável para o seu consumo, porque já diz a frase, né? Sem água não há vida. Então, essas populações vão ter que se deslocar a locais onde tem uma água imprópria para o consumo. Normalmente, essas águas estão misturadas como posso falar, com águas não saudáveis associadas a esgoto. E essas populações fazem o consumo dessa água e principalmente as crianças acabam sofrendo diarreia. E se for a fazer um acompanhamento pós-cheias, pós-inundações, pós-enchentes, nós vamos ter em seguida casos de diarreia, principalmente em crianças entre 0 a 5 anos e de 5 a 15 anos. Doutora, quando falamos em alterações climáticas, parece haver dois extremos. O dos que não acreditam e o do quase desespero de que esta situação possa ser revertida. Quais têm sido os maiores desafios da AMOSA, além daquilo que estava a dizer agora, que há este problema de consciencialização em Moçambique de forma geral? Que outros desafios têm encontrado nesse processo de consciencialização? Na verdade, a gente até pode criticar os que não acreditam, mas também a gente tem que olhar para nós mesmos, né? A gente fala, quando a gente aponta o dedo para um, tem 4 para nós. Nós temos que verificar o que nós estamos a fazer para poder evidenciar aos que não acreditam a respeito de alterações climáticas. Uma coisa é a gente fazer uma entrevista como esta e depois fazer artigos científicos e publicar. Outra coisa é fazer um plano estratégico de evidências para os que não acreditam, que é o quê? Levar aquela pessoa ou trazer imagens, né, de algum grupo de pessoas que se dedicou na alteração do estadio climático de um determinado local, ou que se dedicou na mudança ou na diminuição da poluição de uma determinada comunidade, e trazer essa informação, o antes e o depois. E, normalmente, o problema da conscientização ambiental é que ela não é imediata. Normalmente, a conscientização ambiental ela leva tempo, pode levar de 1, 2, 3 anos. É que nem uma planta. Ela não cresce de hoje para amanhã. Ela leva tempo, mas tem que estar lá alguém a regar, a cuidar, a dar os nutrientes necessários. Então, é o mesmo que a gente tem que olhar para as pessoas. As pessoas negligenciam porque talvez nós não estejamos a dar devida atenção. E nós precisamos tomar uma atitude imediata e consistente e consciente. Doutora Alcina Zita, muito obrigada por esta conversa e nós desejamos que a AMOSA continue a trabalhar e consiga mudar muitas mentalidades com os seus projetos. Foi a conversa com a doutora Alcina Zita, ela é vice-presidente da Associação Moçambicana para a Saúde e Ambiente. A AMOSA falou a partir de Maputo. Nós conversamos sobre o impacto das alterações climáticas na nossa saúde. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção é de Bárbara Ferreira Santos. O Saúde em Foco volta para a semana. Obrigada pela companhia.